que faz uma cidade inovadora? A oferta de internet associada a outras tecnologias são ferramentas importantes para atrair empreendimentos e criar ambientes inovadores. No Rio em Foco, que começa agora, vamos entender como atualizar a Lei Estadual de Inovação e criar leis municipais podem contribuir para o desenvolvimento de soluções globais. E mais, como a academia e as empresas devem colaborar com o governo para avançar nesse campo. Vem com a gente! O Rio em Foco recebe o fundador do Parque Tecnológico da UFRJ, Maurício Guedes, e a coordenadora regional da Serrana 2 do Sebrae RJ, Cláudia Pacheco. Para o presidente da Amprotec, José Alberto Aranha, olhar a cidade como espaço de experimentação de novas tecnologias é um dos passos para encontrar soluções locais que podem atender a problemas mundiais. Na entrevista, ele explica de que forma isso acontece. Vamos ver. Uma das tendências hoje de desenvolvimento da inovação nos municípios é trabalhar o locus, que é a cidade, como sendo um laboratório de experimentação. Isto é, a cidade enxerga nos seus vários espaços públicos e privados como sendo locais de desenvolvimento e teste de produtos e serviços. Então, um hospital, uma escola, um cinema, qualquer atividade daquela comunidade pode ser vista como um desenvolvedor de novos produtos e serviços. A cidade, imaginando isso, pode testar esses produtos na sua própria comunidade. E esses produtos testados na comunidade certamente podem ser produtos globalizados, porque ele pode ir para qualquer lugar do mundo. Então, a cidade, de uma forma orgânica, está organizada para criar produtos e serviços mundiais. E aí ela tem uma identidade que é a marca da sua localidade. Isso em relação às cidades, mas o estado do Rio também tem um perfil diferente dos outros estados por concentrar muitos centros de inovação, de tecnologia, espalhados por todo o território. Como é que a gente alinha, né, essa característica do estado com as cidades que estão sediando esses centros e trabalhando nessa questão da inovação? Por um lado, o próprio Estado ele pode desempenhar um papel focado no ambiente de inovação, né, nas cidades, mas ele tem também um outro papel. A legislação estadual, as leis estaduais de inovação, elas têm que tratar, por exemplo, da questão das universidades estaduais, né? Assim como a lei federal, existe um capítulo que trata de questões trabalhistas, de como é que os pesquisadores das universidades, instituições de pesquisas ligadas à administração pública podem e devem ser estimulados a se relacionar com as empresas, né? O foco, e isso vale tanto para a lei federal, como estadual, como municipal também, tem que ser sempre no estímulo às conexões entre os atores que fazem a inovação. Existe um consenso hoje no mundo de que a inovação não é feita por uma empresa isoladamente, a inovação não é feita a partir da universidade, que gera conhecimento, a inovação é feita a partir de um ambiente e das conexões entre esses vários atores, que envolvem outros atores também, por exemplo, a indústria do capital de risco, né, investidores. Então, eu acho que o foco comum a todas essas leis, nos vários níveis da federação, tem que estar sempre voltado para as conexões entre os atores. No caso de Petrópolis especificamente, já está se discutindo uma lei municipal para a criação de ambientes de inovação. Como tem sido esse processo de conexão que o Maurício citou? Então, Petrópolis tem toda uma história, né? Ele já vem sendo conhecido por algumas ações ligadas à tecnologia. O que a gente tem tentado incrementar junto à sociedade, e aí a gente inclui principalmente as universidades e as faculdades locais, movimentos, por exemplo, ano passado a gente fez um evento que é o Hackathon, né? Juntando as startups e os alunos também. A ideia era pegar os problemas locais setoriais, a gente pegou agronegócio, a gente pegou moda, a gente pegou turismo, e a ideia era que
esses alunos encontrassem soluções que poderiam ser implementadas dentro desses setores. Então, eu acho que a gente já vem trabalhando, por conta desse histórico de Sebrae de Petrópolis, sido conhecido como Petrópolis Tecnópolis, o que a gente está querendo é trazer para a atualidade, né, já que ela já vem discutindo isso há um bom tempo, mas inserir outros atores, porque até então estava num foro muito pequenininho, né, era o município, a prefeitura dialogando com as entidades de classe, que são as convencionais, o Sebrae, a Firjan, mas eu acho que a gente agora precisa inserir que um ator fundamental, que são os empresários, que é a partir deles que a gente vai levantar as necessidades, as demandas, para a gente criar uma lei que, de fato, seja importante para eles e que eles consigam, de fato, implementar. A gente tem exemplos no mundo de teste dessas soluções no território da cidade e outros estados também que têm trabalhado essa questão de criar um ecossistema em que as conexões aconteçam mais facilmente. Mas como é que a gente traduz o que é inovação? Porque para o público das universidades, para algumas empresas, esse já é um tema muito comum, já se está familiarizado com ele. Mas quando a gente vai para outros ambientes, as pessoas não sabem ainda traduzir a inovação em situações que possam ser próximas a ela. Então, como traduzir esse tema da inovação e mostrar a importância dele para a sociedade? Eu vou usar um exemplo muito concreto, né? Pesquisa, conhecimento, pode ser a descoberta de um novo princípio ativo de uma droga, ou como é que se processa a disseminação de uma doença. Inovação é o remédio na prateleira da farmácia, é a vacina que a população pode tomar. Então, a inovação, ela traduz o conhecimento em emprego qualificado, em renda, em melhor qualidade de vida, em impostos, não é? É basicamente essa a diferença entre inovação e conhecimento. Com relação à questão da territorialidade, existe um estudo recente da OMP, que é a Organização Mundial da Propriedade Industrial, da Propriedade Intelectual, que é muito interessante. Eles mapearam em todo o mundo as 100 regiões, basicamente são 100 cidades, ou às vezes regiões metropolitanas no mundo, que mais geram patentes. O que é surpreendente é que essas 100 cidades em todo o mundo geram 59% de todos os pedidos de patentes que transitam através do Acordo Internacional de Patentes. Quer dizer, é uma concentração enorme. O mais fértil deles, inclusive, não é nos Estados Unidos, como se poderia imaginar, mas é no Japão, na região de Tóquio. Então, a importância do território na geração da inovação é fundamental. Precisa ver o espaço construído para que isso aconteça de forma prática. As pessoas têm que conviver, os atores têm que conviver, né, e têm que encontrar um ambiente adequado para isso. No próximo bloco, nós vamos falar como a legislação pode ajudar nesse processo. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.